Em pleno 2025, com a inteligência artificial pintando, colorindo, criando, apitando para tudo que é canto, e muita gente já declarou que é o fim do desenhista. Mas será mesmo? Vamos ser sinceros, né? Hoje em dia, ou o desenhista ou ele é muito respeitado, ou ele não é nada, é um 880, porque se você é bem valorizado, ótimo, se não, se ninguém te conhece, você não é nada valorizado. Ainda existem muitas áreas onde o traço humano é essencial. Eu separei aqui 7 áreas que ainda precisam de um desenhista, que são pé no chão e ainda pagam muito bem no Brasil. Não sei se essas áreas vão durar por muito tempo, mas pela pesquisa que eu fiz, ainda são áreas que precisam muito de um desenhista. Eu me chamo Arthur e vamos para o que interessa. Em 2026, a IA já cria looks em segundos, cruza tendências e até sugere cores com base no humor. Mas sabe o que ela ainda não faz? Cria tecidos. Ela ainda não cria uma arte com aquele sentimento, com aquela visão humana. E essa parte, presta bem atenção, da visão humana serve para praticamente todas as áreas que ainda precisam de um desenhista. Por mais que a IA seja perfeita, ela ainda não tem aquela visão, aquele sentimento que só o artista humano pode ter. Então vamos voltar aqui para o croquis. Seja no papel ou no digital, a ideia ainda é um ponto de partida criativo. Então, onde vira ideia, forma, estilo, para encontrar um propósito, precisa do ser humano. Estampas, uma criação cultural, uma ideia totalmente genuína, mas palpável assim de ser feita, só pode partir do ser humano. Nessa área, o desenhista ele não perdeu espaço, ele só evoluiu, porque ele vai utilizar a IA como uma ferramenta de ajuda. Pela pesquisa que eu fiz aqui, esse mercado ele gira assim, para quem é contratado em grandes empresas, um salário uma média de 2.500, 3.000, tem empresa que paga até 6.000, e isso para contratados, né? Para quem está dentro assim. Mas quem tem próprias marcas e sabe criar seus próprios croquis e contrata costureira ou então grandes empresas de têxtil assim, vai ganhar muito mais as pessoas criativas. E isso que eu estou falando aqui no Brasil. Para áreas fora do Brasil, grandes empresas como Louis Vuitton, Vogue, esses assim, o pessoal que o artista que desenha para essa área vai ganhar muito mais. A segunda área que eu separei aqui é a arquitetura. A arquitetura vocês já sabem, né? Sempre vai precisar de alguém fazendo os desenhos ali. Por mais que a IA seja extremamente sofisticada e crie modelos, mesmo utilizando softwares avançados de IA que simulam estruturas, sempre vai ser o desenhista que vai traduzir as ideias em plantas, cortes e perspectivas que realmente funcionam. O mercado brasileiro nessa área ele é forte, a construção civil representa 6% do PIB e a demanda por projetos residenciais e comerciais e sustentáveis só cresce. A média salarial nessa profissão ela vai girar em torno de 4.000 a 8.000 reais. Mas assim, eu não sei se eu estou sendo muito otimista, porque eu já conheci arquitetos que começaram ganhando muito poucos, né? Fazem pequenos projetos assim, contratados e começam um pouco. Mas quem tem a sua própria empresa ou grandes negociações, grandes parcerias, vai ganhar muito mais. Isso é óbvio. A terceira profissão que eu separei aqui, que ainda precisa muito de um desenhista, é a engenharia civil. O desenhista ele vai evitar muitas dores de cabeça. Lógico, o engenheiro civil ele vai aprender muitos cálculos, mas querendo ou não, ele vai ter que desenhar alguns projetos básicos, né? E fazer essa entrega, claro, e executável. O setor da construção civil representa também, como eu falei no outro quadro, 6% do PIB brasileiro. É porque arquitetura e engenharia civil elas estão muito correlacionadas, né? E é uma área que movimenta mais de 2 milhões de pessoas, ou seja, move a economia de um país. A média salarial de um desenhista técnico ele gira em torno de 3.500 a 7.000 reais. Mas agora, sendo sincero, eu conheço pessoas que começaram na engenharia, começaram pegando projetos pequenos, freelance e ganhando muito menos. Às vezes trabalhava 9, 11 horas por dia para ganhar menos, assim, para poder entregar projetos num prazo muito apertado. Então, é bem relativo, né? A IA ela vai ajudar bastante na área da engenharia civil, mas ainda está longe de substituir totalmente essa área, esse ramo. A quarta profissão que eu separei aqui é a de design de interiores. O design de interiores, o desenhista é quem transforma as ideias de um ambiente em algo funcional e bonito. Essa é uma área que, das pessoas que eu já conheci que trabalham nessa área, não adianta você jogar na IA, porque é uma área que, dependendo do local, vai muito de sentimento. Principalmente para pessoas que querem juntar o Feng Shui com a decoração, como fazer algum desenho aqui, vai muito de sentimento. Eu já vi ambientes, um quarto totalmente vazio, só com uma mesa, que
com o profissional do design de interior, ficou uma coisa assim surreal, ficou completamente agradável. Essas imagens que eu tô passando aí é uma amostra de como um ambiente simples fica muito mais legal com a ajuda do design de interiores. E mesmo que a IA faça muito por essa ajuda, a ideia ainda tem que vir, ó, da cabeça do ser humano, da mente. Outra profissão que eu separei aqui é o design de produto e, lógico, essa é a profissão que o brasileiro domina muito, principalmente porque se você olhar as embalagens dos brasileiros, você vai ver como o brasileiro é criativo. Nossa senhora, assim, eu acho que supere muito qualquer outro país, não sei os Estados Unidos, mas supere muito a criatividade do brasileiro para fazer embalagens e produtos. Olha esses exemplos aqui que eu estou mostrando, cara, é uma criatividade surreal. No design de produto, é ele que transforma, que funciona ideias que se encaixam e não vão se quebrar na primeira tentativa. Mesmo com a IA ajudando com essa área, ainda é uma coisa que está longe de ser substituída. O mercado brasileiro cresce cerca de 8% ao ano, com destaque em tecnologia, embalagens e no setor mobiliário. A média salarial gira em torno de R$ 5.800, podendo passar dos 13 mil em empresas de grande inovação. A IA ela vai acelerar o processo, mas não vai substituir o bom senso de quem entende. Pessoal, se você chegou até aqui, eu separei aqui, vai estar o link também que está passando na tela. No meu blog eu criei um setor, um quadro lá com a maioria das profissões que precisam de desenhista, e lá está muito mais detalhado o que você precisa, o que você vai precisar para estudar, quais são os ramos que você consegue incluir nessa área, média salarial do ano, assim, tá bem atualizado lá, assim, pro ano de 2025-26, então vale a pena dar uma conferida. Tanto que tem uma área lá que antigamente eu achava muito interessante, que é o desenhista de corpo humano, o desenhista de ilustração médica, né, anatômica. Hoje em dia não precisa muito, mas antigamente era um desenhista essencial, assim, para desenhar músculo, órgãos, coisas da parte humana mesmo, né? Hoje em dia, como já tem muitos e muitos modelos prontos, praticamente é tudo feito pela IA. Isso aí mesmo já passou. A outra ilustração que eu separei aqui é a ilustração editorial. Na ilustração editorial, o desenhista é ele quem traduz complexas imagens que informam, provocam e conectam. Então, mesmo com a IA gerando imagens em segundos, ainda é o ilustrador que entende o tom da matéria, o público e a mensagem. Então, como se trata de uma ilustração para publicidade, até mesmo para você criar uma thumb de um vídeo no YouTube ou uma revista ou a sua capa assim, só jogar na IA não vai ser o suficiente. Você tem que estudar, tem que ter aquela intuição, aquele olhar. É só o ser humano que consegue mesmo. Então, a média salarial de um ilustrador ela gira em torno de R$ 2.500 a R$ 6.000, variando conforme projetos e editoras, mas tem sim grandes profissionais de ilustração, de editorial que ganham muito mais. Eu já fui profissional na parte de arte final e ilustração de design, né? Trabalhei já para grandes empresas. Não foi bem grande empresa, era uma empresa terceirizada de uma grande empresa que hoje fechou. E eu fazia muitas peças, principalmente para propaganda rápida, né? Anúncio daqui, outro dali. E realmente dá para ganhar um dinheiro bom, mas é muito trabalho. Você trabalha assim surrealmente. Às vezes você começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. Se você não pôr limite, você não para. Você passa dias fazendo um trabalho, principalmente em épocas de Black Friday, festa de fim de ano, que é muita coisa editorial, muita arte assim que você tem que fazer. Mas quem gosta mesmo, vale a pena. É uma área assim bem gostosa de trabalhar. Para finalizar, aqui parecendo com a primeira que eu coloquei do design de croquis, é o desenho têxtil. É o desenho que veste identidade. Você já viu aquelas roupas totalmente estampadas assim, tapetes, essas coisas assim? Muita coisa é a IA que faz, né? Já isso há um bom tempo, mas tem muita coisa que é só o sentimento, a visão humana, porque vai muita coisa regional, vai muita coisa de desenho, principalmente para senhorinhas. Você já viu aqueles pano de prato que tem um bocado de ilustração criativa? Aquele ali ainda não é a IA que faz. Aquele tipo de desenho é só o ser humano que consegue fazer, porque o desenho da IA você vê que fica muito blocado, assim, às vezes muito genérico para fazer tudo. Na parte de desenho têxtil, só resumindo aqui, o desenho têxtil é o profissional que cria estampas, texturas e padrões que vão parar em roupas, cortinas, almofadas e muito mais. Mesmo com a IA,
Simulando tecidos e gerando variações, ainda é o desenhista que dá personalidade ao produto. O Brasil é o quinto maior produtor de têxtil no mundo, com mais de 1,3 milhões de empregos direto, e é um mercado que movimenta cerca de 221 bilhões por ano, ou seja, a média salarial nessa área de um desenhista têxtil gira em torno de R$ 2.700, podendo chegar a R$ 5.000, dependendo da empresa e da região. Isso quando não se faz por freelance, né? A IA vai ajudar a reduzir desperdícios, vai acelerar protótipos para visualizar estampas antes da produção, mas ela não pode ser substituída. A identidade, aquela criação visual, isso não pode ser substituído pela IA ainda, né? Vamos falar ainda porque o mundo da tecnologia da IA é muito vasto. Então, para encerrar, né, passou alguns desenhos meus aqui, que eu que fiz em cada uma dessas áreas. A gente tem que ser um desenhista versátil, mas não que eu atue em nenhuma delas, né? A única que eu atuei foi o desenho editorial ou para arte freelance, né, para grandes gráficas. E é isso. Este não é o fim do desenhista, como você pode ver. É o fim daquele desenhista que não está disposto a trabalhar e se atualizar, se renovar com as tecnologias, se renovar com o auxílio que a tecnologia pode fazer. E lógico, desenho é muito estudo, senão você vai ficar para trás mesmo. Se você chegou até aqui, considere deixar o seu like, já se inscreve no canal, para você ficar antenado com muitas outras novidades que vão vir aqui, para você que gosta de cultura nerd, informações, para você que gosta da cultura nerd, informações sobre desenho, atualização de mercado, e é isso. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu nem sei mais o que fazer, falou!